Gabriel Marcelo, parabéns pelo primeiro dia do seu novo projeto, o seu longa-metragem. Amém. Vamos lá. A gente agora com tempo, com calma, quero começar a entender. Por que é que você resolveu colocar no papel a história Filho do Fogo? É o nome da seita, né? Eles se intitulam Filhos do Fogo, sempre trazendo a alusão de que filho do fogo, fogo não queima, filho do mal, mal não toca. Então, se o mundo tem maldade, você está isento dessa maldade, porque quem causaria maldade no mundo seriam as entidades malignas. E como você faz uma aliança com elas, então você está isento desses tipos de problemas, né? E eles se ajudam bastante. Tá, isso é a questão do nome. Do nome. Mas o que te fez ter a vontade de colocar isso no papel, escrever o livro? Pois é, eu li um livro, numa época, chamava Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Né? Eu achei medíocre o livro, muito fraco, muito tosco. Ela narra a história que ela ajudou uma pessoa a sair de uma seita, né, chamada Irmandade, que seria a mesma que eu fiz parte. Então ela não participou, ela pegou depoimentos fragmentados e ela escreveu um livro. Até depois elas até brigaram por causa disso, por causa de direitos autorais e tal. Então eu decidi colocar no papel para alertar as pessoas que isso existe no Brasil também, que isso é mundial, que é global, né, que não é uma coisa regionalizada e que existe aqui. Então eu fiz como um alerta, né, como um alerta para que as pessoas soubessem que isso é uma coisa real, que não é fantasioso. Existem gente, tem maluco para tudo, que existem pessoas que adoram o diabo, são extremamente devotas ao diabo. Então a ideia foi enquanto você estava, você fazia parte, né? Como é que é essa questão do satanismo? Era essa seita, era de Satã, é isso? Isso, eles se autoproclamam Irmandade, né, uma seita mundial, né, existe no mundo inteiro, e eles têm alguns projetos, alguns propósitos, algumas plataformas que eles buscam, né, que sempre vai gerar poder, dinheiro e influência. Né, e hoje eu vejo todo esse quadro se moldurando, quer dizer, tinha um calendário, então esse calendário foi me apresentado N vezes, né, eu tenho memória fotográfica, então eu decorei isso, tantas vezes que me apresentaram. E até o presente momento, tudo está funcionando como uma perfeita engrenagem. Tudo está acontecendo conforme eles disseram que ia acontecer, acontece. Isso eu já tenho, está no Filho do Fogo, está nas outras obras literárias, está nos meus vídeos, né? Tipo, já aviso que vai acontecer, olha, ano que vem, periga acontecer tal coisa. Isso, você coloca essa agenda como uma coisa... eles manipulam e controlam as pessoas para que aquela agenda aconteça, ou é uma maneira que eles preveem o que naturalmente vai acontecer? Não, eles controlam, eles manipulam padrões sociais. É como se você colocasse um vírus social. Esse vírus social é altamente contagioso. Você repete um padrão. Então, se você aprendeu uma coisa errada, você ensina errado. E uma mentira contada várias vezes ganha o status de verdade, né? Então a intenção da Irmandade é controlar para ter poder e dinheiro. Poder, dinheiro e influência, sim. E para quais fins esse poder, dinheiro e influência? Para pessoas físicas? São para fazer o bem para outras? Qual que é a ideia? Não, o bem é benefício próprio, é deles, né, exclusivamente deles. Então, eles entendem, né, a compreensão que eles têm é que existe sim um mundo paralelo, uma dimensão paralela, uma dimensão espiritual. E acreditam na existência de um Deus, criador de todas as coisas. Mas quando a história conta, né, que o diabo, na verdade, é Lúcifer, ou Lucifer, como eles chamam na Irmandade, ele se rebela contra Deus. É descrito na Bíblia muito pontualmente as características dele. Está em Ezequiel, capítulo 28. Então fala que ele era perfeito em formosura, era um anjo muito belo, era muito inteligente, ele era um ser ungido, né? Ungido significa separado, santificado. Ele andava sobre as pedras afogueadas, isso dá a alusão de que ele tomava conta da glória de Deus. Então ele tinha um cargo muito importante, né? E é claro, você está perto, quem é que vai te invejar? É quem está mais perto, né? Então, ele acabou criando uma rebelião, acabou se voltando contra Deus e conseguiu, com seu poder de persuasão,
né, a angariar muitos adeptos, né, a terça parte dos anjos do céu. E a terça parte é muito, não é pautada no número terrestre de 8 bilhões de habitantes, mas seriam trilhões e trilhões de demônios que vieram para a Terra. Né, vieram para a Terra e estão em dimensões diferentes. Nós estamos em várias dimensões aqui, né, ao mesmo tempo. Né, eu já acho que citei esse exemplo até de um prédio, né, ocupa o mesmo local no espaço, mas eles têm andares diferentes, patamares diferentes, então são as dimensões. Eu tenho 3 dimensões, eu projeto a sombra que tem 2. Estou no mesmo local, mesmo espaço, mas aqui nós estamos na mesma dimensão. No mesmo espaço em dimensões diferentes. Mais ou menos isso. Então, essas camadas dimensionais. Então, para você romper essa membrana dessas camadas dimensionais, foram desenvolvidos rituais. Né? Rituais que, segundo a Irmandade, eles foram descobertos por Salomão. Salomão foi um homem muito sábio, muito inteligente, né? Filho do homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Ele pediu para Deus sabedoria. Né? Quando Deus fala para ele, o que você quer? Ele pede sabedoria para Deus. E Deus deu, além de sabedoria, deu dinheiro para ele, muito dinheiro. Então, ele tinha um harém, tinha 1000 mulheres, né? Não sei como ele dava conta. Né? Então, e ele, num dado momento, ele se afasta de Deus. Né? E você vê um homem sábio, um homem rico, né? Então, por isso que a Bíblia coloca, né, aquele que está em pé, que vigia para que não caia, tal. E o que acontece? Tem um detalhe curioso que muitas vezes as pessoas passam despercebidos. Tem um texto bíblico, está em 1 Reis, capítulo 10, 14. Está escrito que Salomão recebia cada ano 666 talentos de ouro, 666. Esse 666 só vai ser nos revelado, descortinado lá em Apocalipse 13:18. Que é uma trindade satânica, fazendo como que plagiando ou profanando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E logo depois que aparece essa questão, quer dizer, isso era 25 toneladas de ouro, era muito ouro, e ouro é sazonal, que é metal, né? E ele então se inclina a entidades pagãs, né, que eram entidades de outros povos, né, dentre eles um tal de Astarote, né. Então vai aparecer muitas dessas entidades nos apócrifos. No cânon da Bíblia parece menos, não tem tanto, porque quem montou foi Constantino, os próprios romanos, né. Tanto é que entrou muito sincretismo no meio. Então eles acreditam que sim, que como o diabo veio para a Terra, eles poderiam estabelecer um reino próprio aqui na Terra. Né? Eles poderiam constituir um reino aqui na Terra. Então ele poderia dominar aqui. Já que ele não pode dominar no céu, ele domina na Terra. Mas qual seria o poder de persuasão dele? Quer dizer, como é que ele enganou um local onde não tem briga, não tem luta, não tem combate, não tem inveja, quer dizer, não tem nenhum ponto de conflito, né? O que argumento que ele utilizou? Aí eu parto de uma inferência, isso nunca foi dito na Irmandade, uma inferência minha que eu até coloco em algumas literaturas. Havia, quando Deus faz Adão e Eva, né, e ele chama de paraíso, Éden. Éden significa jardim, paraíso, né? Então eles estavam nesse jardim, né? E a Lúcifer, o Lucifer, estava também nesse jardim. É narrado no mesmo texto de Ezequiel. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então ele estava no mesmo local. E nesse local tinha uma árvore que Deus tinha proibido que o homem comesse. Que se ele comesse, ele morreria, certamente morrerás. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não era interessante que eles conhecessem a maldade, né? E no mesmo ambiente, estamos falando aqui num patamar espiritual, não é na Terra, não é na Mesopotâmia, onde muitos acreditam que a humanidade começou a evoluir, né? Ela começa numa dimensão espiritual. Adão e Eva foram criados num patamar espiritual. E porque no mesmo espaço haviam 2 árvores, na verdade, a árvore da vida, né, que ela está na Jerusalém celestial, seria numa cidade celestial, e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estaria no jardim. E diz até, quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, e são expulsos do paraíso, ou seja, são expulsos dessa dimensão espiritual e vêm para a terra, vêm para a nossa dimensão, né, Deus coloca um anjo com uma espada flamejante. A linguagem bíblica é essa, né? Porque quem escreveu talvez não soubesse descrever exatamente os detalhes, mas escreveu com uma espada flamejante, uma espada de fogo, tomando conta do caminho que leva para a árvore da vida. Então, por inferência, né, essas árvores estavam, imagina uma cidade, né, nessa cidade tem uma árvore, né, e aí você sai da cidade, tem um caminho e você tem uma floresta. Então Adão e Eva estavam nessa floresta, estavam nesse jardim, né? E aí tinha um caminho que conduzia à árvore da vida.
que tem 12 frutos, né? E esses frutos, eles contam tempo espiritual lá. É uma contagem de tempo espiritual pautado nesses frutos, nos 12 frutos. E ela tem folhas, que essas folhas, elas trazem saúde para as nações, cura para as nações. São folhas com propriedades curativas. Então, vou compilar uma coisa para ficar fácil entendimento. Então, Lúcifer quer dizer portador de luz, né? Então, não é o nome dele. Né? Ele também é chamado de Satanás. Satanás, ele é uma palavra hebraica, quer dizer o adversário, né? O adversário. Então é o adversário de Deus. Ele se rebelou, se tornou adversário. E a palavra diabo vem do grego, diabolos, e quer dizer aquele que traz divisão. O nome verdadeiro dele, segundo a Irmandade, seria Samael. Samael é uma palavra hebraica que significa veneno de Deus. Então, o que ele usou para persuadir, né, a terça parte, trilhões e trilhões e trilhões. Na minha inferência, provavelmente, ele foi o primeiro a comer o fruto dessa árvore, que era proibido. Né, que numa das minhas literaturas eu chamo de zona proibida. Né, numa zona proibida, nessa dimensão espiritual, ele foi lá para provar. Né, a curiosidade, se bastou dizer não, vai lá. Então ele provou a essência da maldade no coração dele. E ele acabou distribuindo esse fruto para outros e foi facilitando a persuasão, porque eles não conheciam a mentira. Né? Esses seres eram puros, não conheciam a mentira, não conheciam a maldade. A partir do momento que Samael ou Lúcifer conhece a maldade, ele começa a ter um poder de persuasão. Deus não é tão bom assim. Né? Ele está nos enganando e consegue fazer isso. E aí a Bíblia ainda fala que há uma luta, uma batalha nos céus, uma peleja, e onde Satanás e essa terça parte é expulsa do céu. Se houve uma batalha, quer dizer, que tipo de armas eles tinham? Né? E por que eles teriam armas no local de paz? Né? E como eles sabiam guerrear se não havia guerra? Se era um local também de paz, né? Mas houve uma batalha descrita especialmente no apócrifo de Enoque. Foi tirado muita coisa da Bíblia original, né? Dos 66 livros da Bíblia protestante, muita coisa foi retirada, foi ajustada ali, foi adaptada. Então o livro de Enoque, no capítulo 5, fala melhor sobre essa batalha. Então o que acontece? Tem que haver dano. Né? Se não há dano, se eles forem seres imortais, estão brigando até hoje. Né? Então causa dano, eles se machucam, eles se ferem nessas batalhas. Né? Então por isso que eles foram expulsos do paraíso e lançados para a terra e nas dimensões paralelas aqui. Alguns estão nessa nossa dimensão, outros estão em dimensões paralelas, que podem ser acessados através de rituais, né? E outros, né, estão presos, né, em poços de abismo. Então, por exemplo, tem um demônio, uma entidade chamada Abaddon. Esse Abaddon está preso num poço, no abismo, uma prisão espiritual. E num dado momento, né, no final dos tempos, por ordem de Deus, um anjo vem, vai abrir, ele traz a chave, ele abre a chave desse poço e esse demônio sai e ele lidera uma horda de demônios que tem um aspecto assim monstruoso, né? E além disso eles têm caudas, né, como se fossem de escorpiões e vão ferir os homens na terra. E é uma ferida que não passa dor. E diz que os homens vão desejar a morte e não vão encontrar, né? Exceto aqueles que realmente aceitaram a Deus e tudo mais, coisa e tal. Então, o que eles pensam? Qual é o pensamento deles? Primeiro ponto, né? Eles querem controlar a terra, eles querem que a igreja, né, a igreja geral, que acredita em Deus, tá? Não vou colocar o rótulo cristão, né? Mas qualquer pessoa que acredite em Deus, que faça o bem, que ajude, que soma e que não faça parte do grupo deles, é como se fosse uma coisa racista, né? Por exemplo, eles não aceitam negros. Né? Eles são racistas, extremamente racistas. É meio Hitler a coisa, né? Então, eles são extremamente racistas, preconceituosos e eles selecionam. Então, e você não você não pede para entrar, você é escolhido para entrar. Você é convidado a entrar, eles te localizam através de dados cabalísticos, astrológicos, né? Então, eles calculam, tem existem parâmetros para isso, né? E eles vão atrás de você. Como foi que eles te acharam? Eles me encontraram porque eu sempre tive interesse pelo oculto. Para mim, o oculto era simplesmente alguma coisa que eu desconhecia. Então, quer dizer, antigamente, os astecas matavam em escala industrial para
que os deuses abençoassem a chuva e isso vai ser uma boa colheita, né? E achavam que se não fizessem aquilo não tinha chuva, né? E de repente nem nascia o sol. Então a falta de conhecimento deles fazia com que eles cometessem aquelas atrocidades, né? Inclusive sacrifícios humanos. E da mesma forma, né, essas entidades, né, que caíram, que saíram, elas também pedem essa adoração ao homem. Eles querem uma parceria com o homem. Eles querem uma aliança com algumas pessoas que eles escolhem. Então eles são escolhidos por datas cabalísticas, data de nascimento, ano, conjunções astrológicas, alguns padrões genéticos também. E tem que ter o QI acima da média, né? Assim, o diabo não gosta de gente burra, em poucas palavras, né? Porque vai atrapalhar o plano dele, né? Então ele vai pegar pessoas inteligentes, capazes de trabalhar em equipe, né? E realmente é muito incentivado esse trabalho em equipe deles. Mas como acontece o recrutamento ou a iniciação ou o primeiro dia? Como é que acontece o primeiro dia? Tá. O que acontecia? Eu frequentava muito a biblioteca, né? Gostava de estudar o oculto, né? Na verdade, para mim era só um conhecimento que eu desconhecia. Então, a partir do momento que eu conheço, que nem hoje em dia, o homem tem a tendência a demonizar tudo que ele desconhece. Tudo que ele não sabe o que é, ele demoniza. Cristais é do diabo, né? Incenso é do diabo, né? Mas tinha incenso aqui agora. Pois é, mas tinha incenso no tabernáculo, né? Os sacerdotes tinham pedras, né? Tinham cristais. A cidade celestial tem cristais também. E uma coisa curiosa, só para não esquecer o fio da meada, Lúcifer, né? O Samael, ele recebe de Deus 9 pedras. Deus dá para ele 9 pedras. Dessas 9 pedras, 5 estão nos céus. Elas estão presentes na Jerusalém Celestial. Elas são pedras que estão presentes nessa dimensão espiritual. E estão na Terra também, porque a Terra é um espelho do céu. Dentre elas o jaspe, por exemplo, jaspe, topázio, esmeralda. Deu 9 pedras. Aí ele toma isso para ele, 9. Deu 9, 5 ficaram na Terra, é isso? Não, ele deu 9 pedras. Dessas 9 pedras, 5 das 9 pertencem ao céu e são encontradas no céu. Né? Dentre elas a jaspe, por exemplo, a esmeralda, né? Então 5. E aí o que o diabo ele fez? Como ele começou a criar a doutrina satânica, pautada em algo que Deus deu para ele. Então 5 se transformou no número do pentagrama, né? Que é uma forma geométrica, né? Mas diferente do homem vitruviano, né? do Da Vinci, né? Você invertendo a posição, sai aquele bode no centro, que remete a um texto bíblico, né? E está em Levítico, perdão, que diz que haviam 2 bodes. Um era sacrificado, né? E o outro era solto no deserto. Tipo, ele levava o pecado do povo. À luz do satanismo, esse bode representava a liberdade, né? Ele está livre, ele pode ir para onde ele quiser. Então, essa liberdade que o diabo oferece ao homem, sem restrições, sem castigo, sem punição. Então, mostra um Deus punitivo, cruel e tudo mais. Um Deus injusto, né? Porque expulsou ele, porque talvez se sentiu ameaçado. Então, essa é a historinha que eu vou contando. Então, então, deixou 5 pedras. Das 5 pedras, ele também ganha ouro. Então, ele ganhou 9 pedras e ganhou ouro. Agora, por que ele ganha ouro se a Bíblia diz que o céu, as ruas celestiais, a Jerusalém Celestial, ou Cidade Dourada, ou Cidade dos Anjos, como queira chamar, tem vários nomes aí, é pavimentada com um chão de ouro, né? Quer dizer, não tinha valor aquilo para ele, né? Mas era uma lembrança. Era uma lembrança. Uma das pedras que ele ganhou, por exemplo, foi o topázio, que pelos judeus representa o céu. Então era como se Deus sabia já o que ele ia fazer. Eu sei que você vai fazer besteira, né? Então leve essas pedras aqui para você lembrar. Não importa por onde você ande, mas eu quero que você lembre de onde você veio, né? Porque Deus é amor, que é filho também. Tanto é filho que existe uma passagem no livro de Jó que vieram os filhos de Deus apresentar-se diante dele, do Senhor, diante de Deus, e dentre eles veio Satanás. Quer dizer, então ele continua tendo acesso à presença de Deus, não fechou a porta do céu para ele. Então ele tem acesso à presença de Deus. Quando ele pede permissão para colocar em Jó, era um cara justo, ele não fazia nada demais, mas aí ele testou Jó ali, testou a fé, e fortaleceu a fé de Jó. Então, eu estava estudando, né, e eu descobri que tinha na época, né, achei que isso era a representação do satanismo, a Church Satan, né, a Igreja de Satã, fundada por Antônio LaVey em 67, se não me falha a memória. Né, então, na época, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu fui no consulado dos Estados Unidos, ficava na Padre João Manuel, Travessa da Paulista,
E tinha uma biblioteca lá. E era tudo microficha, era lista telefônica. Microficha, né? Aí a pessoa lá... Que ano foi isso? Eu tava com... Peraí. Eu tava com 16 para 17 anos de idade. Tô com 55 agora. Tem que fazer continha aí. Alguém faz depois a conta aí. Você tá com 17 anos, né? 16 para 17. 16 para 17. Você tá com 50 aí? 55 atualmente. Ok, vai. Aí eu fui, né? Achei o endereço, uma caixa postal, escrevi. Me responderam. Passou tempo, demorava. Uma carta aí, voltar, tal, né? Então, quando chegou, fiquei todo feliz, né? Mas tudo em inglês, não entendia nada. Aí eu peguei e escrevi de volta. Falei, pô, vocês têm que falar... Pra Church, sei como é que chamava? Church Satan, ou Igreja de Satã, São Francisco, Califórnia, ficava. Foi fundada por Anthony LaVey. Você mandou para eles? Mandei para eles. Tá. Isso. Ele até escreveu uma Bíblia satânica, né? Mas passando um verniz na doutrina satânica. A doutrina satânica é muito inteligente, muito persuasiva, né? Você consegue convencer alguém que não tem uma experiência com Deus muito facilmente que o diabo é bom. Você dá um nó na cabeça da pessoa. É livre, né? É. História. É liberdade. E a liberdade. Pode tudo. Exato. Tem aquela encheção de saco de isso não pode pecado. Que é tudo pecado, tudo é punição, né? E tudo é punição, é castigo. Ser do diabo, se você parar pra pensar por esse lado. Exatamente. Então parecia bom e as pessoas se ajudavam. Então não é que você fica rico imediatamente, mas as pessoas se ajudam. Então quando eu entrei para a seita, tinha eu trabalhei numa empresa na Paulista. E o presidente dessa seita, o presidente da empresa era da seita. Então ele me contratou já de cara para ser gerente financeiro. Eu não entendia nada, lufas. Outra pessoa fazia tudo por mim, né? E eu era só... um time que eu era um figurante ali. Eu só assinava o documento e pronto. Né? E ganhava dinheiro e status social com aquilo, né? Então eu achava legal esse tipo de proteção deles, né? Esse cuidado que eles tinham, os banquetes, as festas, etc e tal. Aquilo era fascinante. E também não me julgava pela minha aparência, né? Uma vez que eu entrei na igreja, né, eu estava nessa faixa também, de 15 para 16 anos, eu me senti muito julgado pela minha aparência. Eu era metaleiro, né? Então eu gostava do Kiss, AC/DC, Black Sabbath, né, Ozzy Osbourne, aquela coisa toda. E eu pegava jaqueta jeans, jogava na água sanitária, desbotava, fazia aqueles brochinhos de Durepox, né, que era um roqueiro pobre, né, aquelas pulseiras assim, né, cheia de ponta, né, em vez de cinto na cintura eu usava uma corrente, então tinha um aspecto diferente, né. Mas você começou a se vestir assim, ou ir por esse estilo, por conta de alguma coisa que te levou a você encarou como uma rebeldia sua? Ou era uma coisa simplesmente, poxa, acho bonito, acho legal? Não, foi uma rebeldia, porque meu pai, desde que eu me entendo por gente, desde quando eu comecei a compreender, desde quando eu tenho resquícios de memória, o meu pai nunca me tratou como filho. Meu pai achava que eu não era filho dele. E jogava isso na minha cara várias vezes, na cara da minha mãe várias vezes, fazia diferença entre os meus irmãos. Então me sentia muito rejeitado em casa, né? Além dele beber bastante, era alcoólatra, era muito agressivo e sempre soava para mim. E várias vezes ele mandava embora de casa. Abria a porta da rua, a serventia da casa, né? Então, assim, muitas vezes, né? E ele era muito devoto a Deus? Não, nada. Meu pai não. Seria um católico não praticante, mas não praticante mas não mesmo. Era por conta disso, também de religião? Não, nada de a ver com religião, mesmo porque eu não tinha religião, né? Eu vim de uma família católica que não punha aquilo em prática, né? Você tem irmãos? Tenho mais 2 irmãos. E eles também sofriam do mesmo sentimento de rejeição? Não. O negócio era só comigo. Era só comigo. E filho de pai, mesmo pai e mãe? Mais ou menos. Meu pai tinha razão em parte. Porque, quando minha mãe casou com meu pai, minha mãe era datilógrafa da General Electric. Aí conheci meu pai no elevador, tal, e meu pai jogou uma lorota na minha mãe. Minha mãe estava louca para sair da casa dos pais dela, porque meu avô extremamente machista, tinha mais 2 filhos, e ela, filha mulher, então ele fazia diferença nisso, então ela se sentia mal com aquilo. E ela queria só sair de casa. Aí o meu pai pega, né, fala para ela que ele é fazendeiro. Que ele era rico, fazendeiro. Né? Mas, na verdade, o meu avô, né, pai do meu pai, ele era caseiro
de uma fazenda. E aí meu pai levou minha mãe para conhecer as terras dele, né? E eu lembro que minha mãe sempre falava, né? Ah, seu pai dizia para mim, até onde seus olhos conseguirem contemplar são minhas terras, né? E minha mãe pensou, me dei bem, né? É. E casou, foi para lua de mel, voltou e tá desempregado, aí caiu a casa, soube que não era. E aí não conseguiram pagar o aluguel, tal, né? Ela pediu a conta, viveu da rescisão por um período e ficaram separados mais ou menos um ano. Ela teve que morar com os pais dela, né? Com os meus avós maternos.